Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana de Fontinha, Estrada da Fontinha, número 220, aqui em Bento Ribeiro. Uma igreja que ama você e que convida também a você e a sua família que, assim que possível, faça-nos uma visita. Nós estamos iniciando agora nossa programação de quinta-feira, nesta noite de quinta-feira, com estudo da Palavra de Deus no breve catecismo de Westminster. Vamos, dessa feita, estudar a pergunta número 7 e também vamos nos dispor a orar pelos pedidos da nossa comunidade, também por aqueles pedidos que nos chegam à rede social ou pela rede social. Então, se você tiver algum pedido e quer que ele entre nessas programações de quinta-feira, faça que ele nos chegue até, no máximo, a quarta-feira, tendo em vista que nós temos que gravar esse programa e entregar ao TI da nossa igreja, para que ele, por sua vez, possa, então, colocar nas nossas redes sociais. Então, os irmãos saibam que nós precisamos de uma certa antecedência. Mas, contudo, você necessitando de oração, a qualquer momento nós estamos à sua disposição. Queremos dizer que, não obstante a pandemia, nós estamos assistindo à Igreja da Fontinha, nós estamos conversando com os irmãos nas suas necessidades, ajudando nas nossas limitações, mas sempre dando uma palavra de carinho, de conforto, de apacentamento pastoral. E é isso que nós estamos fazendo agora com você, que recebe de nós esta gravação, mas ela é viva, ela é reta, porque vem da palavra do Senhor para o seu coração. Amém, irmãos? Então, sendo assim, eu convido a você que se coloque comigo nesse início de programação em uma oração para que nós possamos pedir direcionamento ao nosso Deus. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, neste momento, Senhor Deus, de oração, nós queremos suplicar, Senhor, o direcionamento vindo do lado dos altos céus, para que possamos, Senhor Deus, ler a Tua palavra, entender a Tua palavra, e esta palavra possa, Senhor Deus, nos orientar, nos mostrar a boa e sã doutrina, mas também, Senhor Deus, servir de apontamento para os nossos caminhos, Pai. Por isso nós suplicamos que o Senhor seja conosco, mas seja também, Senhor, com aquele que está aflito nesta noite, com aquele que tem dúvidas, com aquele que tem tristezas profundas no seu coração. Que esta, neste momento, coloque-se diante do Senhor em oração, em espera, na sua torre de vigília, para que o Senhor responda segundo a sua vontade. Desde já suplicamos, Pai, por a Tua palavra que não volta vazia, Senhor, que ela alcance esses corações pela essa instrumentalidade desta aparelhagem, Senhor, que seja assim, assim oramos, em nome do Senhor Jesus, pedindo a Tua direção, Tua força, pedindo que o Senhor nos ilumine com Teu Santo Espírito. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê esta força e esta esperança de estar caminhando em dias melhores na presença do Senhor. Queridos, vamos, como sempre fazemos, partir para o nosso estudo. E nós, se você é a primeira vez que está conosco, nós estudamos o breve catecismo nas suas perguntas. Foi nesse período de coronavírus e até estudamos dentro desse formato para que fique mais didático para você. E o
Breve Catecismo é um dos documentos confessionais das igrejas reformadas pelo mundo todo e da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Mas a confissão de fé é como nós interpretamos a palavra, no que ela diz nas suas doutrinas e dentro dos seus próprios versículos e temas que são teológicos, que são de vida, e por isso então nós temos essa exposição doutrinária através da Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos. Expliquei também o que é o catecismo. Catecismo se trata de um livro de perguntas e respostas para que o instruendo, quem está aprendendo, possa, através dessas perguntas, responder de forma correta aquilo que dentro do texto geral está escrito sobre qualquer assunto. Então, não se trata de nenhum catecismo da Igreja Católica. A Igreja Católica não tem o domínio do catecismo, porque a palavra catecismo, inclusive, vem do termo grego catecúmeno, que significa um aprendiz da palavra do Senhor. Nós queremos dar o crédito desse estudo ao reverendo Eberlen César, e esse fez um comentário e nós estamos utilizando o comentário que ele fez através dessas perguntas do catecismo. Tá bom? Falamos tudo, então nós estamos já na pergunta número 7. Pergunta número 7, que pergunta: que são os decretos de Deus? Nós falamos anteriormente, na pergunta anterior, que Deus trata com a humanidade com decretos. E a resposta é: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Ou seja, irmãos, na realidade, os decretos de Deus são o expor da vontade de Deus. Deus é um rei perfeito. Deus é um soberano perfeito. Deus é um superior perfeito. Ora, se ele é perfeito, as suas ordens, os seus pensamentos, e como está aí, olha, no texto, os seus propósitos não são meras vontades, não são sonhos, mas são decretos. Ou alguma coisa que não se volta atrás, como nós vamos ver mais à frente. Alguma coisa que é puro, é limpo, é verdadeiro, não tem sombra de dúvidas, já faz parte do seu plano. Então, note o bojo da resposta. Ele, segundo o seu conselho e sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele deu destino antes, ele predestinou tudo o que acontece. Ou seja, Deus trata as pessoas com decretos, ele é soberano, não volta atrás. Deus não toma um susto, esqueci de fazer aquilo, não me lembro. Será que Deus age assim? Será que nós cremos num Deus que age desta maneira? Ou será que a Bíblia nos mostra um Deus assim? Não. Um Deus perfeito, um Deus que age por decreto. Então, o que é o decreto? É a vontade de Deus. Decreto são os planos e propósitos de Deus. Decreto é o que Deus predestinou para o mundo para acontecer e vai acontecer, porque Ele é Deus, não tem sombra de dúvida. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá. Olha só. Na Bíblia está que Deus fez todas as coisas para determinados fins. Não é isso? Está no Salmo 16, verso 4. E fez essas coisas de qualquer maneira.
Deus, eu vou fazer agora as coisas, eu vou fazer de qualquer maneira, não. Ele fez com sabedoria, eu vou acrescentar aí com perfeição, ele com tempestividade, ele fez para o momento certo, ele fez para a sua glória, não há sombra de dúvida, não há engodo, não há pensamento negativo. Deus que fez bem e tem coisas para o seu determinado fim. Ou seja, então isso quer dizer, implica dizer o seguinte, olha, que ele planejou a criação e tudo o que haveria de acontecer. Foi planejado, irmãos. Deus não toma susto. Com Deus não há sinões. Ele planejou e muito mais do que isso, ele determinou e executou conforme esses planos. E a isso os teólogos chamam de decreto divino, né? Essa vontade de Deus de planejar, de determinar, de executar todas as coisas conforme o seu plano, significa, esse é o nome dos decretos, isso significa, então o que são esses decretos? São isso, é a maneira como Deus planejou, determinou e executou todas as coisas conforme o alvidrio da sua vontade. Deus faz o que Ele quer, Deus é soberano, não é isso que nós falamos, cantamos? Então, irmãos, eu quero corrigir alguns irmãos, por exemplo, quando cantam um cântico que fala assim, ó, os sonhos de Deus não tem sonho pra gente não, irmão. Sonha quem tem vontade que aconteça. Deus determina as coisas que irão acontecer em nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não há senão naquilo que Ele deseja. Então, sonha, eu sonho, você talvez sonhe, mas Deus não, Deus decreta. É decreto divino de acordo com a sua vontade, porque tudo que Ele quer soberanamente acontece em nossas vidas. Seguindo um pouquinho mais em frente, subindo mais um degrau da nossa escada, podemos dizer o seguinte, que o decreto de Deus seria um só. Olha, Deus decretou de uma vez só toda a sua vontade e isso Ele instituiu na palavra dele, mas também inclui algumas particularidades dentro deste decreto. E aí então, por isso que nós dizemos o seguinte, olha, existe os decretos de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas, que nós às vezes não entendemos, não conhecemos. Às vezes nem concordamos, irmãos, é verdade. Mas Deus tem, aí segura essa palavra com você aí, Deus tem propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Então, quando nós estudamos sobre soberania de Deus, nós temos que falar assim, Deus tem propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito de tirar Abrão da sua terra, da sua parentela? Irmão, doeu no coração de Abrão. Sair da sua terra, da sua parentela, da sua cidade natal e virar um nômade, doeu. Mas Abrão creu, né? É um homem de fé, tinha propósito. Abrão talvez não tenha visto nem um décimo das bênçãos que Deus tinha para ele. Mas do pacto de Abraão surgiram várias nações, foi essa a promessa de Deus. E do pacto de Abraão surgiu a salvação para o mundo. Olha só como os planos e propósitos de Deus são fundamentais em nossas vidas. Por assim dizer, então, Deus, ele executa os seus decretos nas obras da criação, ou seja, Deus criou conforme o seu parecer, o seu alvidrio. Deus também executa o seu decreto conforme a obra da providência, ou seja, essa criação Deus mantém, ela vai permanecer, ela vai se sustentar, porque Deus assim quer, não obstante o seu pecado. E Deus mantém o seu propósito da redenção. Mesmo caída, um dia ela vai se salvar, porque Ele mesmo, através do plano de salvação de Cristo na cruz, providenciou
especialmente todas essas coisas para que nós andássemos nela. Essa tabela que está embaixo são alguns textos que falam sobre decretos de Deus, base bíblica disso. Então ele pega alguns textos e pega o que nós poderíamos substituir por decreto, e decreto é uma determinação de um soberano, né? De um rei. E decreto, então, que então é inegociável, é lei, lei que todos têm que cumprir. Então são vários textos e palavras nas quais estão embutidos essa vontade e que poderiam ser substituídas por decretos, em que a palavra no seu original dá a ideia de decreto de Deus, que está aí na direita. Decreto, né, desse grande decreto de Deus ou os decretos de Deus. Então, ó, quando pensei, determinei, designo, determinou, dispus estas coisas e as faço executar, conselho, vontade, propósito, executarei, determinando, designo e presciência de Deus, nos escolheu, nos predestinou, conselho, vontade. Então, todo esse sistema de palavras, elas estão dentro de contextos que mostram a vontade de Deus para a salvação e muito bem poderiam ser substituídas por decreto. Ali isso é um decreto, está na Bíblia. Esses são os textos que falam sobre essa base bíblica que nos mostra esses decretos. Mas olha só, como são esses decretos na acepção da palavra? Ele tem algumas características básicas que agora nós gostaríamos de analisar com os irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, todo decreto de Deus é livre e soberano. Deus, quando planejou todas essas coisas e as predestinou, ou seja, dá destino antes delas, ele não foi influenciado por nenhum outro ser. Soberano, absoluto, ele podia criar o que ele quisesse criar. Então, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, foi de modo livre e soberano, né, para a nossa vida. Mas esses planos, esses decretos são eternos. Por que nós falamos eternos? Porque eles antecedem a criação, mas também porque estão todos eternamente presentes na mente de Deus. Deus, desde a criação e antes dela, ele tinha esses planos, e esse plano de Deus e esses planos estavam determinados, mas eles ficam eternamente presentes na mente de Deus e vão acontecer. E por isso que nós dizemos que eles são eternos. Eles não mudam. Mudam os homens, mudam as épocas, mas o que Deus determinou e planejou e escreveu na sua palavra, ele não muda, ele não passa por cima. E por isso então que eles são imutáveis. Na letra C, Deus não muda os seus planos. Ele os fez sabiamente e tem poder para executá-los. Aí você fala, mas pastor, e aquele quando que Deus é imutável, né? E Deus mudou, nós já vimos lá na pergunta, você lembra? Volta aí então algumas perguntas atrás, que você vai ver nas características de Deus, quando nós tratamos Deus e falamos o seguinte, olha, que Deus, ele é imutável. Então, o que é um antropopatismo e um antropomorfismo? Você, voltando a esse conceito, você vai entender por que o texto fala que Deus arrependeu-se, né, de ter feito o homem, porque eram palavras, eram conceitos humanos que nós damos a Deus para mostrar a sua indignação, mas não é que Deus mutável, porque Deus sabe todas as coisas, Deus é imutável. Mas volta um pouquinho lá, né? Se você tiver dúvida, vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas, irmãos. Mas Deus é imutável, Deus não muda. Mudo eu, mudo você, mas Deus não muda. Agostinho, e eu separei isso do estudo para ler para você e para a gente meditar. Agostinho disse o seguinte, olha, Deus não quer que coisa alguma para
logo mais querer outras, mas aquilo que ele quer, ele o quer uma vez por todas e para sempre. Ou seja, Deus não quer uma coisa, mas logo mais ele quer outra, né? Porque a tradução é uma tradução difícil do grego antigo, né? Ele não quer, e logo mais ele quer outra, não. Ele quer uma coisa de uma vez por toda. Não é aquela criança que, eu quero um brinquedo, eu quero outro. Não. Quando ele quer, está determinado. Nem quando seu próprio filho, e daí ainda continua nas palavras de Agostinho, nem quando seu próprio filho, Jesus, orou, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Deus não mudou o seu plano, não. Então o filho foi obediente e orou segunda vez: Pai, se não é possível, faça-se a tua vontade. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. É isso que Agostinho quis dizer. Agostinho falou o seguinte: Deus não quer uma coisa agora e depois quer outra. Mas Deus, quando quer, ele quer e ele não muda porque é plano, é desígnio. Mas nessa intercorrência chega o seu filho e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Né? E orou, Jesus, o filho obediente de Deus, orou, né? Sem pecado nenhum, para aquele pai, para o Deus Pai. Deus não mudou o seu desígnio nem nessa situação. E o filho sabia que era plano do pai, então faça-se a tua vontade. E por isso então o filho foi entregue pelo determinado desígnio de Deus, porque Deus assim o quis e permitiu. Mas, irmãos, que maldade de Deus! Não, irmãos. Deus tem desígnios e planos que eu e você, às vezes, erramos nos nossos sentimentos, né? Porque esse desígnio, com a morte de Cristo lá na cruz do Calvário, é que houve o estabelecimento da nossa salvação, da nossa alma imortal. Então Deus sabe, Deus determina, não obstante aquilo que às vezes, para a gente é algo temível, mas Deus sabe os porquês. E o seu coração é um coração que é amor, mas ele, por amor de nós, ele não se negou a entregar o seu próprio filho. Mas ainda o decreto de Deus, são eficazes. Deus decretou, acontecerá certamente, irmão. Nada pode impedir. É isso que está na palavra de Deus. E depois, gostaria que você visse todos esses textos que estão aí. Se tiver alguma dúvida, Deus não pode impedir um plano de Deus. Quem pode segurar o braço de Deus? Quem pode impedir a sua vontade? Quem pode falar assim, não vai acontecer, que eu não vou permitir? Nem Satanás, nem os demônios, nem homem, nem anjos, nada pode impedir os desígnios, os decretos de Deus, porque vão acontecer segundo a vontade de Deus. Mas ainda esses decretos, eles são incondicionais. Deus, né, nesse decreto não depende de nenhuma de suas particularidades, de qualquer coisa externas, de qualquer ações do homem, na sua liberdade, né? Isso aí vai acontecer, mas vai acontecer se o homem fizer dessa maneira. Olha, vai acontecer, não. Vai acontecer dessa maneira porque Deus decretou que acontecesse desta maneira. Então, quando se coloca incondicional, a condição que dá, ou que é dada, é a condição de Deus. Quando Deus dá uma bênção condicional, é Ele que estipula essa condição. Quando nós dissemos que é incondicional, é que não depende da mudança da mente do homem. Não, o homem decidiu aceitar Jesus, então. Aí por isso que aquele homem vai mudar de vida e vai, então, ser uma nova criatura. Não é isso. Deus determinou que aquele homem fosse assim. E na história livre daquele homem, nos processos dele, ele vai se encontrar com a salvação, porque Deus assim permitiu
E na liberdade que esse homem tem, as coisas vão acontecer. Milagrosamente. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Mas ainda, esses planos de Deus e esses decretos são todos universais. Ele inclui a todos. Não tem ninguém que possa dizer assim, eu estou fora. Não, estou fora. Ímpio, crente, toda a criação, né? Todas as ações dos homens, as más ações dos homens, as boas ações, a prosperidade e a perversidade, os fins que as coisas acontecem e os meios para que elas aconteçam, o acontecimento, até que você diz acidental, aquela topada que você deu e abaixou a cabeça e a bala perdida não te encontrou. Tudo o que acontece inclui todas as pessoas, porque Deus é soberano e esses planos são universais. Mas também esses planos são sábios e são bons. Isso redunda em dizer que Deus, que planejou todas essas coisas, ele executa com sabedoria, e no final das coisas você vai falar, e eu também vou falar, olha, isso não é só bom, não, é muito bom. A verdade, irmãos, até quando mesmo, né? Acontece sofrimento, lutas, provações na nossa vida, que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós falamos assim, olha, existe um propósito e no final há um fim muito bom, porque Deus é muito bom. Glórias a Deus, porque nós temos um Deus que é muito bom e que tem propósito na sua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas. Amém? Então essas são as características deste decreto de Deus, ou desses decretos de Deus. Mas esses decretos também se dividem em 4 tipos. Nós falamos anteriormente como eles são, das características, mas agora vamos falar dos tipos. Não nos interessa falar dos outros tipos, não, mas somente de 2 tipos. Se houver tempo, até nós falamos dos outros, mas em outra oportunidade. Mas queremos falar do primeiro, que são os decretos classificados como causativos. Lembra de causa e ativos, né? Então, juntando as 2 palavras, que as causas são ativas em Deus. São eles: a criação, a preservação, a redenção, a mudança no coração de um homem pecador. Somente Deus pode executar essas coisas, irmãos. Quem pode criar todas as coisas? Quem pode mudar o coração de um homem pecador? Você pode até pregar para ele pode até ficar convencido das suas palavras. Agora, quem converte o coração de um homem é só o Espírito Santo de Deus. Eu, certa vez, ouvindo uma ilustração de Moody, isso é atribuído a ele, a D.L. Moody, né? Em que chega para falar com ele um homem completamente bêbado e fala: ô, pastor Moody, tudo bem? E aquele homem, exalando a bebida, né, fala para ele assim: o senhor não lembra de mim, não? Eu sou aquele homem que no domingo passado o senhor converteu na pregação do domingo passado. Aí Moody fala assim: olha, fui eu mesmo que converti você. Porque se fosse o Espírito Santo de Deus, você não estaria desse jeito bêbado como você está, não. Nós, às vezes, irmãos, pensamos que esses grandes atos da história, da cosmovisão humana, eles são feitos também com mediação nossa ou com auxílio, com sinergia das nossas forças, mas não são. Criação, preservação, redenção, conversão daquele homem pecador. Só Deus pode fazer. Isso é chamado, então,
da parte dos planos causativos. E nós temos também aqueles que nós classificamos como permissivos. O que são esses planos chamados permissivos? São justamente aqueles que Deus permite que agentes livres, né, trabalhem ou executem ou haja o que nós chamamos de sinergia ou colaboração para que os propósitos e decretos de Deus aconteçam, e é chamada por alguns como vontade permissiva de Deus. Como, por exemplo, a queda dos anjos e dos homens, a atuação de Satanás, os demônios, porque Deus permite, perguntamos nós, o pecado do homem, porque Deus tolera o pecado, nós não sabemos, não podemos explicar, mas Deus permite e passa então pelo crivo da sua vontade, mas no devido tempo a mão de Deus vai se levantar e então ele vai corrigir todos esses atos naquilo que forem inadequados segundo a sua própria palavra. Certo? Então nós vamos ficar com esses dois tipos. O causa ativo, que é causa ativa em Deus, e o permissivo, quando Deus permite o que aconteça. Tá bom, irmãos? Irmãs? Vamos seguir? Nós retiramos duas objeções a essa formulação, porque a maioria cai nessas duas. Primeiro, que fala sobre a liberdade moral do homem. E as pessoas perguntam, vem cá, pastor, se tudo o que acontece for determinado por Deus, então que liberdade que o homem tem de agir? Qual a liberdade do homem? Né? Então as perguntas caem mais ou menos nisso. Então nós temos que saber o seguinte, que Deus, quando decretou atos para o homem, né, ele também fez esse homem livre e responsável por este ato. Lembra lá no decreto permissivo? Então, a liberdade, né, do homem para que o homem faça, mas também arque com os seus atos. E existe o espaço, né, da vontade de Deus que em detrimento da liberdade humana. Existe espaço. A Bíblia não tenta reconciliar as duas, não. Nós não sabemos nem, em algumas vezes, explicar isso aí, até onde elas vão. Mas, certamente, Deus, na sua vontade permissiva, ele permite que algumas coisas aconteçam, mas o homem tem liberdade para fazê-las, mas vai pagar um preço alto pelos seus erros quando a sua vontade se diferir da palavra de Deus. Homens agem livremente sob circunstâncias dirigidas por Deus e, mesmo sem o saberem, cumprem esses decretos de Deus. Dá uma olhada nos textos que nós propomos aí. E ainda, a presença do pecado no mundo, que é a segunda objeção. Se Deus decretou o pecado, deve ser considerado o autor do pecado. Todavia, né, irmãos, isso não pode ser. Né? Deus não causa pecado, somente o permite por razões que, francamente, nós ignoramos. Nós já estudamos isso na pergunta anterior, que Deus não é o responsável pelo mal, mas Deus o permite. Mas vai haver um dia, o dia do juízo, em que Deus vai cobrar os seres humanos. Então, Deus nos dá a liberdade, mas também quer de nós responsabilidade. Estudamos esta parte e essa objeção, francamente, ela é caduca, porque Deus, como nós já vimos, não é a origem do pecado e do mal. A insistência do homem em pecar é que permite que o mal sobreviva na vida dos homens. Tá bom, irmãos? Deem uma lida naquilo que nós passamos, deem uma lida no catecismo e nós temos aí 3 perguntinhas para nossa avaliação quando nós voltarmos. Primeira pergunta, está lá em cima, eu já falei, mas você pode perguntar aos universitários, pode perguntar aos outros irmãos,
O que eu quero é ver você pesquisando e escrevendo com as suas próprias palavras, tá bom? Que são os decretos de Deus? Depois, quero que você cite, né, duas passagens bíblicas que confirmam essa doutrina dos decretos de Deus. Onde eu posso me basear para falar, isso aí é verdade mesmo? E eu queria que você citasse daquelas características, 4 características. Ó, Deus é assim, o decreto de Deus é assim. Aí por isso, mas com as suas palavras, tá bom? Beleza? Que Deus abençoe você rica e abundantemente, que nessa conversa que nós tivemos sobre os decretos de Deus, você possa ter crescido um pouquinho. Leia o material que eu dei para vocês. Esse é um material do reverendo César Lenz, que você realmente possa crescer espiritualmente e, ao analisar a letra, possa olhar também com o coração e com a mente para esse Deus maravilhoso e grandioso. Amém. Irmão e irmã, nós agora vamos passar para a parte das orações. Chegou a mim o pedido pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pelos seus sinos, dos seus presbitérios, suas igrejas, seminários, seus professores, o diretor, o deão do seminário, aqueles que trabalham no seminário, né, os funcionários do seminário, sobre os oficiais da IPB, presbíteros e diáconos, sobre os membros das igrejas, para que o Senhor nos abençoe, para que nossa igreja seja uma igreja forte, que pregue o Evangelho. Também pela igreja local, a igreja da Fontinha, igreja presbiteriana de Fontinha, para que Deus fortaleça nossa igreja, a cada irmão, a cada família, para que possamos olhar para o autor e consumador de nossa fé, mas também para que Deus seja com todos aqueles membros que pedem oração. Nós temos aqui o nome da dona Dalva, da Elzinha, da Neuza, da Carli, da Maura, da Marúcia, da Sônia Matos, Neuza Barreto, da Simone, do presbítero Aurélio, Davi, da Helena, da Deise Furtado e da Glorinha, e todos esses pedem juntamente com suas famílias, para que Deus abençoe a sua parentela. A nossa irmã Sônia Abreu, toda a sua família, nossa irmã Sandra Patitucci, Carlos, seu filho Sérgio, o Salvador, irmão da Sandra Patitucci, a Marúcia, sua família, seus netos, a Maura, a Maria, a Mércia, todas as famílias que estão sempre pedindo oração, para que Deus esteja conosco, para que nos abençoe. Oremos então, estejamos nesse momento em oração. Querido Deus, amado Pai, louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. E por isso então, Senhor Deus, nesse momento de oração, queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa igreja, aqueles que precisam da tua intervenção. Seja, Senhor Deus, com o teu povo, Pai. Seja, Senhor Deus, com as nossas casas, os nossos lares, para que possamos entender a tua vontade sobre nós, Pai. Seja, Senhor Deus, com os que estão enfermos, com os que estão necessitados, com os que estão carentes da tua intervenção, Pai. Seja, Senhor Deus, com todos os pedidos aqui do jardim de oração, com as nossas famílias, com aqueles, Senhor Deus, que precisam da sua intervenção, Senhor.
Nós assim oramos, entregando nas tuas mãos todas essas petições, em um nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, querido irmão, irmã. Até o domingo que vem, querendo assim o Senhor. Que o Senhor abençoe a sua casa. Uma boa noite na paz de Cristo. Amém.